Agora vocês ouviram que o Zoom fala, né, que está gravando, é para quem não quiser ser gravado, sair. Mas se vocês quiserem continuar, coloquem aí continuar e dá tudo certo. Boa noite a todos. Então, a gente está começando com 5 minutinhos de atraso, tentando fazer a conexão, né, lá do centro. E a gente vai hoje ter a Érica novamente, que ela está aqui, ó, sempre conosco, fazendo a explanação do Evangelho. Hoje ela vai iniciar o capítulo 9, o item 1 a 5, injúrias e violências. Depois a gente vai fazer o comentário do livro Pão Nosso, capítulo 22, inconstantes. Então, eu ainda não vi quem iria fazer a prece inicial. Silvinha, eu posso te pedir para fazer a prece inicial? Não, vou te pedir para fazer a final, e eu peço então para a Érica fazer a inicial, tá bom? Então vamos lá, obrigada. Tá Pode bem. começar, Érica. Vamos lá, então. O pessoal está ajeitando lá o som, mas mesmo com o som baixinho, já é suficiente, né, para a gente se acomodar nas nossas cadeiras, a gente se sentar confortavelmente, buscar dentro de nós o silêncio, a calma, deixar um pouquinho de lado, né, as atribulações do nosso dia a dia. A semana está chegando ao fim, a gente sempre traz no final da semana tantos acontecimentos, coisas boas, desafios, superações, mas agora é o momento de nós deixarmos um pouquinho tudo isso de lado para buscar a nossa conexão com o nosso querido Mestre Jesus, a quem nós elevamos os nossos pensamentos a partir de agora, agradecendo aos amigos da espiritualidade que já se fazem presentes no centro, aqui nas nossas casas, participando dessa conexão que a tecnologia, o progresso nos permitem, de maneira que, apesar das restrições, apesar da necessidade de adaptações, nós consigamos estar todos juntos aqui, em pensamento, em coração, e em prol da nossa instrução, da busca pelo nosso melhoramento. E é por essa razão que nós nos encontramos aqui hoje, agradecidos, felizes, pela oportunidade desta união, desta reunião de amigos, desta reunião de afinidades. E agradecemos, portanto, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, pensando em Ti, Senhor. E assim, felizes, agradecidos pela oportunidade que temos, nós gostaríamos de pedir a sua permissão para o início das atividades desta noite. Sê conosco, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, eu tenho estado mesmo algumas vezes aqui com vocês, né? Eu tenho substituído algumas apresentações, algumas explanações, não são apresentações, não são breves explanações do Evangelho. E aí, sorte minha que me vejo com a oportunidade de estudar e provavelmente um resgate de vocês, né? Que vão ter que me ouvir e a gente vai trocar ideias juntos aqui, pensar um pouquinho, né? E essa semana nós começamos um novo capítulo, como a Ana disse, né? A gente começa o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Sempre lembrando que esses capítulos que falam das bem-aventuranças, eles são sublimes de ler, né? E ao mesmo tempo assustadores de certa forma, né? Porque são o convite ao modelo ideal de comportamento. Eles trazem o resumo de como a gente deve ser se a gente quiser efetivamente evoluir, passo a passo, de maneira didática, de maneira clara, né? O que não significa que seja simples. Então, quando a gente lê, nos parece muito óbvio, né? Mas o dia a dia é muito difícil, né? E nesse capítulo eu vou começar falando dos itens 1 ao 5, na semana que vem os colegas dão seguimento. E esse capítulo, esses itens 1 a 5 falam de injúrias
e violências. E ele começa assim, a respeito exatamente disso que a gente está falando, né? Ele começa assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí é um trechinho em que ele diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São passagens de São Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 9, 21 e 22. E aí ele só esclarece que por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei e condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Ou seja, ele nos diz que aquelas leis consideradas naquele período, né, como as leis vigentes, as leis morais vigentes, as leis de Moisés, né, não matarás, amar a Deus sobre todas as coisas, que aquele que não seguisse todas aquelas regras, não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe, etc., que esses já seriam julgados. Que o não matar, a violência física, portanto, ela era evidentemente passível de condenação, de julgamento. Mas ele vem e propõe o seguinte: propõe não, ele nos explica, porque não se trata de um convite, é um fato, é uma explicação. Nós é que precisamos saber entender isso. Ele nos diz assim: olha, não é só a violência física que é objeto de condenação. Toda violência da palavra, toda comunicação violenta, para usar uma expressão do momento, toda forma de ataque ao nosso semelhante. E aí ele usa aquela expressão raca, né, que se utilizava para, de certa forma, demonstrar o maior desprezo para uma pessoa, né? Era uma forma de dizer àquela pessoa que era uma pessoa de má conduta, de mau comportamento. Então era um ataque verbal muito forte e tinha uma expressão muito forte, porque falava-se virando o rosto e cuspindo no chão. Então era uma forma muito agressiva de tratar alguém sem encostar a mão nessa pessoa. E tudo isso, né, a forma de se falar com o semelhante, Jesus chegou e disse: olha, isso é tão condenável quanto. E isso é que nos parece um pouco assustador, porque em tantos momentos a gente diz assim: ah, mas eu só falei, eu não fiz nada. Mas muitas vezes a gente, eu só pensei, mas eu não fiz nada. E a gente acha que isso é um salvo-conduto. Se eu não transformei aquele meu sentimento em ação, tá tudo bem. E o que ele diz aqui é que não tá tudo bem. A palavra, por que da palavra, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso. A palavra, na verdade, ela é a primeira exteriorização dos nossos sentimentos. Primeira coisa que a gente, tanto os bons quanto os ruins, né? Quando a gente vê uma coisa bonita, uma imagem bonita que a gente não espera, a gente faz, né? A gente verbaliza isso de alguma maneira. Isso sempre por um sentimento que nos move. Às vezes a gente fala uma coisa, depois até a gente se assusta. Por quê? Porque a palavra nos trai. O nosso sentimento é real. E a palavra é a exteriorização desse sentimento. Então, quando a gente fala, a palavra é a primeira manifestação real dos nossos sentimentos. E é interessante a gente pensar que toda ação, ela é precedida por uma palavra. É bem verdade que nem toda palavra gera uma ação, mas necessariamente toda ação, ela foi precedida por uma palavra. E, portanto, por um sentimento, por um pensamento. E é daí que vem o tamanho poder que tem a palavra. Pensando em alguns exemplos, e para usar os exemplos mais antigos, né, para a gente não correr o risco de falar de alguma questão que possa ofender, afinal, hoje em dia a gente tem posições e opiniões muito diferentes. Vamos pensar em bons exemplos de pessoas que usaram o poder da palavra.
Martin Luther King, um homem que não tinha posses, não tinha poder, ele só tinha a palavra. Mandela, além do exemplo, né, das ações, foi um homem que carregou uma nação inteira, né? Até o dia de ir embora, carregou uma nação inteira. E o que ele tinha era a palavra. Não tinha poder, não tinha dinheiro, era uma minoria absoluta no seu país, mas tinha o poder da palavra. Não dá para esquecer, para quem é espírita, e eu acho que isso já superou há muito tempo a questão das doutrinas, das religiões e das filosofias. Quando a gente pensa em alguém bom, quando a gente pensa em alguém que é um bom exemplo, no Brasil, quem nos vem imediatamente? Chico Xavier. Uma pessoa que também não tinha posses, não tinha nenhum poder além da palavra e do seu comportamento, da sua atitude. Então, a gente não está falando de ação propriamente dita, mas a palavra, o sentimento que ele expressava, o comportamento que ele trazia, né? Gandhi, né? E se a gente pensar no maior dos maiores, a quem a gente sempre endereça os nossos pensamentos e que é o nosso maior modelo, Jesus, né? Foram sempre pessoas que procuraram, através das suas melhores palavras, conduzir as pessoas para algum lugar melhor, para alguma sensação melhor, através do conforto, através da luta, sim, por aquilo que se acreditava, e através do amor, da prática da caridade. Mas a gente só tem exemplos bons de palavras? Não. Tem exemplos também mais difíceis, né? Adolf Hitler. Não me lembro de uma história, pelo menos eu não conheço uma história em que Hitler tenha agido diretamente de maneira violenta contra outra pessoa. Ele fazia isso através da palavra e através do seu poder em relação a todos os outros que estavam debaixo dele. E ele fazia com que as pessoas que estavam com ele acreditassem piamente que faziam aquilo que era certo, o dom da palavra. Lembrei de Charles Manson. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar bastante dele, né? Nos anos 60, nos anos 70, esse homem arregimentou pessoas para uma seita, né? E ele conseguia convencer, ele não fazia nada, mas ele convencia as pessoas a cometerem atrocidades em nome de uma superioridade que ele inventou. Pessoas que se mudavam, viviam em comunidade, abandonavam suas famílias e matavam em nome daquilo que ele dizia ser o correto, que ele dizia ser legítimo, né? Então, são pessoas que têm em comum o dom da palavra, o poder da palavra. A forma como usaram, elas são absolutamente opostas, mas todas elas têm em comum o dom e a forma de verbalizar os seus sentimentos de maneira bastante convincente. Se a gente trouxer isso para o nosso presente, de novo, não vamos usar personalidades do presente, porque alguns podem entender essas personalidades lá no passado, elas foram amadas e odiadas, né? As do presente da mesma forma. Então vamos pensar na gente, né? Como é que a gente acorda? A gente acorda, faz uma prece, ou quem não tem o hábito de fazer uma prece, acorda, normalmente esperando que vai ser um dia bacana, talvez uns com um pouquinho de mau humor pela manhã, mas daqui a pouco vai esquentando um café e a gente vai sempre esperando um dia bom, até que a gente entra no carro. Eu costumo dizer que o carro e as reuniões de condomínio são os grandes desafios ao nosso comportamento social, né? Porque ali a gente deixa de acreditar um pouco, né, no comportamento humano, inclusive na gente, né? Então a gente entra no carro, alguém fecha a gente não hesita em falar alguma coisa ruim. E a gente acha que está tudo bem, porque afinal de contas a gente não agiu. A gente agiu sim, a gente agiu com um dos itens que tem o maior poder, talvez, que é a nossa palavra, e que, portanto, ela se faz através da expressão do nosso sentimento, né? E é isso que Jesus vem trazer como lição aqui. Ele nos diz, não basta a ação. A palavra, ela também tem poder e ela também nos dá responsabilidade de comportamento. Muitas vezes a gente observa que a educação, e o próprio Evangelho fala isso também, né? A educação, muitas vezes, ela traz um verniz
ele usa essa expressão, um verniz para as nossas qualidades, né? Então, a gente procura tratar com o outro de forma gentil, educada, no trabalho a gente precisa disso, mas será que de fato ela expressa o que a gente está sentindo naquele momento? Então, muitas vezes a gente olha para alguém e essa pessoa está sendo gentil, educada, mas não necessariamente doce, mansa, não está agindo com a mansuetude. Isso muitas vezes é um verniz, ele chama, né? É um disfarce para aquilo que efetivamente se sente. Então, educação, boas palavras, não necessariamente vão significar que aquela pessoa tem um comportamento adequado do ponto de vista desse modelo que Jesus está nos explicando que é o ideal e não está nos propondo, né? Eu me lembrei muito aqui mesmo nas nossas reuniões espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, nas atividades todas, quando a gente pede para alguém fazer uma prece, a maioria baixa a cabeça, né? Ou fecha a câmera, tosse, põe no mudo, né? Com aquela tensão, por quê? Porque as pessoas dizem que não se sentem preparadas para fazer uma prece. Eu conversando sobre isso com meu pai, ele até me passou um texto bacana, que eu vou dividir com vocês um dia de João Evangelista, falando a respeito da prece. Que ele só dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa era a prece que ele sempre dizia, e diziam para ele, por que você sempre repete a mesma coisa? Ele disse, porque basta isso, não precisa mais, né? Então, às vezes a gente acha que não está preparado para fazer uma prece porque a gente não fala bonito, como se isso fosse a real expressão da prece, né? Então, a educação, a afabilidade, elas se misturam, mas não necessariamente elas querem significar a mesma coisa. O que é mais importante é o que sai do coração, e aí a gente já falou sobre isso, né, num outro capítulo. O que traz responsabilidade ao homem é o que sai da boca dele, não o que entra, né? Lembra a respeito das mãos que não são lavadas na hora da refeição, é o que sai da boca do homem que traz impactos, não o que entra na boca do homem, né? E aí, tem um texto que eu me lembrei de um artigo do Consolador que diz assim, quase sempre falamos em paz, mas não praticamos a paz. Falamos em fraternidade e pouco a exercitamos. E quando nos predispomos a isso, não nos damos conta de que deve ser iniciada no nosso lar, através da bondade para com todos os que nos cercam, tratando os companheiros que nos acompanham no cadinho doméstico como tratamos nossos amigos ou convidados. Novamente, a questão da educação, da gentileza e como que dentro de casa a gente se comporta com o nosso irmão, com o nosso pai. De novo, como se na nossa família a gente também tivesse uma liberdade, porque eles vão nos entender. Então, a gente fica mais à vontade para falar o que vem à mente, para ser, às vezes, não tão gentis, né? Para não poupar de palavras que podem ser duras, podem ser ofensivas, podem machucar. E aí, esse texto fala isso, né? E talvez nós espíritas tenhamos uma responsabilidade maior, porque a gente lê a respeito, a gente sabe do que a gente está falando, então a gente não pode alegar que a gente não sabia que era assim, né? E muitos espíritas se tornam oradores, né? O estudo, o aprendizado, a intuição faz a gente pensar que é a gente que está falando, mas na verdade a gente tem tanta ajuda dos espíritos amigos, né? Mas isso nada mais nos traz do que ainda mais responsabilidade, porque aquilo que a gente está falando, se não é a ação do lado de fora, se não exprime realmente o nosso sentimento, não vale de absolutamente nada, né? E aí ele fala assim, esse artigo, é um artigo, vou até dar um nome aqui, Leda Maria Flaborea, na revista Consolador. Ela diz assim, muito falamos e pouco fazemos, e não conseguimos realizar quase nada daquilo que dizemos porque nos falta paciência. E aí ela diz que a paciência é a base de tantas outras virtudes, e cita Joana de Ângeles, que diz uma coisa muito bonita, ela diz que a paciência é a ciência da paz. Porque a partir do exercício da nossa paciência, que é, na verdade, uma ciência, né, de se buscar a paz e de se difundir a paz, nós vamos buscar todas essas outras qualidades que esse capítulo nos propõe. A mansidão ou a mansuetude, a doçura, a bondade, a simpatia. A paciência nos traz a não violência para atingir os nossos objetivos. Olha que bacana isso, né? Através da paciência, nós conseguimos atingir os nossos objetivos sem o uso da força, sem o uso da lei do mais forte, né?
E isso nos leva, finalmente, né, a parte em que ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Então, até aqui a gente meio que já entendeu, né? Ele está dizendo que não adianta eu preciso ser alguém cuja palavra que sai da boca seja também positiva. O que significa que os meus pensamentos precisam sempre buscar essa melhoria. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ou seja, serão efetivamente aqueles que exercem a lei do amor, que é a proposta do Evangelho. E essa história de possuir a terra? Brando possuir a terra, como assim? Né? A primeira coisa que é estranho para a gente é pensar que, mas a gente não fala tanto na reencarnação, na vida futura, por que possuir a terra, então, é uma coisa boa? E aí é aquela nossa mania de ler tudo em caixinha, né? De ler matematicamente as coisas, né? O fato de a vida futura ser muito maior, muito mais importante, muito mais relevante do que uma passagem nossa sobre a Terra, não significa que essa passagem não seja importante. Ora, ela é muito importante. A vida é um presente e a vida é a prova real daquilo que a gente se propôs enquanto espíritos, né? É aqui que a gente exerce efetivamente aquelas propostas que nós fizemos para nossa evolução. Então, aqui é a prova real. Lá é a nossa vontade, a nossa consciência, e é o todo, né? Mas aqui que a gente exerce efetivamente, através das nossas ações, aquilo que a gente se propôs. Então, a nossa vida, ela não é menos importante por causa disso, ela é muito importante. Mas ela é um grão de areia, evidentemente, ela é um pedacinho diante de tudo. E os bens? Por que possuir a terra? A gente ouve, poxa, abre mão dos seus bens se você ama a Deus, né? Então ele diz, e isso é muito bacana, né? Não há mal nenhum em usufruir os bens da terra. Não há mal nenhum em querer obter bens, não há mal nenhum em querer evoluir, progredir, arregimentar patrimônio. O próprio livro dos Espíritos, nas leis morais, ele tem pelo menos 2 que são diretamente ligados. Os outros são indiretamente, mas 2 leis morais são diretamente ligadas. A lei da sociedade e a lei do progresso. Falam especificamente disso. O mundo só progride se a gente progride também. E a gente só progride se a gente buscar a melhoria. Não só espiritual, material. A gente precisa crescer, a gente precisa melhorar. A gente precisa de vacina, para usar a expressão atual, né? E a vacina só vem com quem estuda e busca isso. E a gente só vai estudar se a gente precisar ter a contrapartida. Então, é lógico que os bens materiais são importantes. O problema é saber quem manda em quem, né? Se somos nós que conduzimos a nossa vida para os bens materiais, ou se são os bens materiais que nos conduzem e justificam os nossos atos. Esse é essa vírgula que muitos não compreendem, né? E aí a nossa velha história de pôr na conta de alguém, né? Então, essa última expressão, né, que na verdade é a primeira frase, bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra, eles possuirão a terra a partir do momento em que eles forem maioria. Hoje, nós temos muitas pessoas boas. Elas não aparecem tanto, né? A gente não tem tanto voto. A gente gosta de ouvir falar das coisas mais difíceis, a gente gosta de se reunir para ouvir coisas, né? É uma tendência, uma má tendência do ser humano. Mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente boa sempre se mobilizando em pensamento, em ações, mas muita gente boa. Nós vendemos mais de 1000 lasanhas, são 1000 pessoas, ou pelo menos uma boa parte disso, que querem fazer o bem acima de tudo, né? Então tem muita coisa boa. Mas nesse mundo, do jeito que vivemos hoje, um mundo materialista, um mundo de provas e expiações, ainda um pouco atrasado, bastante atrasado, que tem pessoas também bastante atrasadas, nós ainda temos essa prevalência, o forte vence o fraco na hora de arregimentar bens. E a proposta que se faz aqui é a seguinte, olha, no momento em que a brandura, a mansuetude prevalecer,
todos poderão dividir os seus bens e viver melhor, de maneira mais igual, de maneira a termos equidade, não necessariamente igualdade, que são diferentes, né? A equidade é você proporcionalizar a situação de cada um. Quando a gente tiver essa equidade, aí o bem prevalecerá sobre o mal. E todas essas pessoas estarão em terra, em vida, usufruindo de uma condição absolutamente favorável para todos, né? Que pena que a gente ainda não entendeu isso, né? Porque se a gente tivesse esse comportamento hoje, certamente estaríamos numa outra condição, em que o meu bem não precisa significar o mal do outro, né? E sim, todos estariam dividindo experiências e condições muito mais favoráveis. Isso seria e será a evolução do nosso planeta. Vai acontecer, isso é fato. O que muda é o tempo que isso vai levar em função de nós humanos, né? Então, essa é uma passagem que acho que nos traz, não um convite, mas um aviso, né? De que se a gente quer crescer, qual é o comportamento que nos é exigido, e que esse comportamento ele aparece naqueles lugares mais escondidos, onde ninguém vê, mas nós sabemos. E a espiritualidade maior também sabe, né? Porque está além das nossas ações, ela consegue capturar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Na semana que vem o pessoal vai falar mais detalhadamente e muito melhor, tenho certeza, sobre essa passagem, mas eu agradeço muito a todos vocês por me ouvirem por alguns minutinhos. Muito obrigada. A gente que agradece, Érica, obrigada. Mais uma vez te ouvindo aqui, muito bom. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Você terminou até mais cedinho. Obrigada. A gente vai dar continuidade, então, fazendo a leitura do capítulo 22 do livro Pão Nosso, que chama Inconstantes. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente ler juntos e comentar. Acredito que vocês estejam vendo. Então, eu vou ler aqui. Inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira que procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Muito legal. Enquanto a Érica estava falando, eu anotei algumas coisas que ela,
ela vai falando e que geralmente coincidem com o que a gente está conversando aqui, porque essa questão da inconstância, né, eu vejo muito ligado à fé, né, a questão de você confiar de que você tem que seguir o seu caminho e não ir para lá e para cá, eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu não acredito, será que eu vou? Ele até fala aqui, né, quem quer atravessar várias portas ao mesmo tempo acaba sem atravessar nenhuma, porque realmente você não está meio perdido ali sem confiar em alguma coisa. Então eu traduzo isso na questão da fé. E aí ela falou bastante da questão da paciência, né, que ela falou como a perseverança para atingir os objetivos. Então, assim, quando você está perseverar, né, insistir, ter a fé de atingir os seus objetivos, você está exercitando também a sua paciência. Várias virtudes que a gente coloca em prática e consegue chegar, né, na confiança, principalmente em Deus. Ele fala aqui, cadê? Aqui embaixo, na questão de que a bondade do Altíssimo, né? A gente tem a questão de que o Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem. A gente veio aqui, né, nossa proposta é para receber o bem e ser feliz. Então, assim, depende muito de como a gente administra as nossas escolhas, como a gente persevera no bem, né? Ser constante naquelas decisões que a gente escuta, muitas vezes, né, a gente escuta o que a gente precisa fazer, né? Ter paciência, não usar a palavra leviana e tal. A gente escuta, mas nem sempre a gente consegue praticar. Então, tudo isso vem da nossa prática, colocar esse trabalho, né, vamos dizer assim, esse exercício que estão nos dando, olha, você precisa ser paciente, então é um desafio que estão dando para a gente precisa colocar em prática. Né, como a Erika falou, quando alguém cortar, a gente nem pensar em falar alguma coisa, nem abrir nem falar uma palavra feia, algum pensamento, porque ela mesma falou também que na questão, né, para a gente agir, fisiologicamente, a gente precisa de um comando, né? Não é nem pensando, mas eu não falei por mal, mas você pensou, porque você tem que pensar, né? O pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, para você agir, você precisa pensar, mesmo que seja instantâneo, mas quanto mais a gente trabalhar isso, né? Porque muitas vezes vai vir instantâneo, e você fala, opa, não devia ter pensado isso, mas tudo bem, vamos, no princípio vai ter essa correção, né? Vamos fazer uma correção forçada aí até aquilo já não mais incomodar a gente, porque ele fala aqui também da questão do trabalho, né? O quanto mais você trabalhar nisso, você repetir, você vai ter mais conhecimento para poder falar com mais seriedade, né, com mais firmeza. Eu peguei aqui, cadê? No livro Consolador, que a Erika também citou, ele fala que poder-se-á definir o que é ter fé, e aí na pergunta 354, ele fala, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, como todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E aí é interessante que ele fala aqui, ó, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de
de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. E aí, ao mesmo tempo, ele fala, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, ou seja, não pode, só porque você tem fé, não, eu vou ter comida amanhã, eu tenho fé que eu vou ter comida. E aí cruza o braço e fica só na fé. Então, assim, não é isso que está sendo falado. A gente precisa, a nossa lei de trabalho é uma lei de progresso, trabalho, então a gente precisa trabalhar para conseguir, né? As coisas materiais são coisas do nosso corpo físico, a gente precisa disso aqui na Terra, sabendo que é o que a gente precisa aqui na Terra, que a gente vai deixar tudo e vai embora. Então, tudo isso se conecta muito bonito para a gente poder refletir todo momento da nossa semana, da nossa vida, como que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Então, eu vou parar de falar, porque senão eu vou passar da hora. E eu vou convidar quem vai fazer as nossas vibrações. Eu não consegui falar nem com o Ronaldo, nem com a Gracinha, se alguém vai fazer. Ronaldo, você vai fazer? Você quem está aí. Pode abrir o microfone, Ronaldo. Já está aberto o seu microfone, acho que a gente pode te ouvir. Você está falando com a gente? Pode ligar aí. Agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Esse aqui, ó. Agora sim. Vê se melhorou. Tá melhor agora? Tá ótimo, podemos te ouvir. Ok, então, vamos lá. Então, depois dessa noite de aprendizado do Evangelho, dessas discussões que tivemos hoje à noite, que essas questões possam sempre fazer parte da nossa vida, essa questão da afabilidade, da doçura, do amor, principalmente, em todas as questões. Eu convido a todos nesse momento a fazer que vibrações são os nossos melhores sentimentos, em forma de oração. E juntos, então, unindo em nossos pensamentos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, deixemos-nos envolver por essa paz, por esses irmãos que já adentraram o nosso lar, já fizeram a higiene mental nos nossos irmãozinhos, já fizeram a asepsia espiritual no nosso ambiente doméstico, trazendo harmonia, trazendo paz, serenidade dentro do nosso lar. E saindo do nosso lar, dos nossos pensamentos de amor, de paz e de luz. Esses pensamentos que vão chegar a esse nosso planeta, envolvendo todo o nosso planeta Terra, trazendo paz, trazendo muito amor aos seres humanos, trazendo muita luz a esse nosso mundo de provas e expiações, que serve de palco para as nossas lições diárias, para a evolução do nosso espírito, esse corpo abençoado que Deus nos emprestou para que possamos alcançar a redenção. Vamos vibrar também muita paz, muito amor e muita luz a todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz, o amor, a fraternidade entre seus povos. Vivemos também pelo nosso Brasil, o coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Viveremos também pelos nossos governantes, para que eles possam elaborar leis que possam auxiliar o nosso povo nas conquistas sociais, com muita fraternidade e muito amor.
Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, nos pronto-socorros, muitos deles padecendo dores e sofrimentos lastimáveis, muitos deles desenganados pela medicina, nessa situação de pandemia que abala todo o nosso planeta, muitos irmãozinhos nas UTIs lutando pela própria vida, alguns aguardando a oportunidade, os corredores dos hospitais, aflitos pelos seus parentes que estão em agonia por notícias daqueles que estão internados, principalmente aqueles parentes que perderam seus entes queridos. O nosso Pai Maior leva o remédio, o lenitivo, o bálsamo que cura, que sara as feridas, que consola a alma e traz paz ao espírito. Vibremos também pelos nossos irmãozinhos que se encontram abandonados nos asilos, que se encontram abandonados dentro dos seus próprios lares, nos albergues, muitos esquecidos por seus familiares, abandonados pelas próprias sociedades. Mas sabemos, ó Pai, que nenhum desses nossos irmãos, teus filhos, está abandonado de ti, nenhuma ovelha está perdida, disse o Cristo. Que o Senhor console seus corações e ampare a cada um, trazendo paz e conforto nos seus corações. Viveremos muita paz, amor e luz aos nossos jovens, a esperança dessa nossa humanidade, para que espíritos abnegados, mãos abnegadas, guiem esses nossos jovens através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que assim esses nossos jovens possam fazer desse mundo um mundo de regeneração. Viveremos pelos nossos irmãozinhos que se encontram envolvidos pelas drogas, pelos vícios, envolvidos pela violência do mundo. Que os ensinamentos do Cristo façam vibrar em seus corações a oportunidade maravilhosa de abandonar essa situação e se voltar para o trabalho, e se voltar para o amor ao próximo, e se voltar para si mesmo em busca de renovação. Lembremos também pelos nossos irmãos que estão presos nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, pelos crimes que cometeram perante a sociedade. Que a luz do nosso Pai Maior envolva seus corações, dissipando toda a raiva, o rancor, o ódio, o orgulho e o egoísmo que existe ainda em seus espíritos, transformando tudo em amor, em paz, transformando tudo em perdão e entendimento. Vibremos também por todas as suas vidas. Vibremos também pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares, pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, principalmente pelos nossos inimigos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, sem um teto para se proteger da chuva e do frio, sem comida à mesa todos os dias, sem uma palavra amiga de um companheiro que possa consolá-lo. Que a luz do nosso Pai, sua infinita misericórdia, console a todos. Vibremos pela nossa família, pelo nosso lar, pelos aqueles parentes que estão ao nosso lado, pelos aqueles parentes que se encontram distante de nós e pelos aqueles parentes que partiram e deixaram imensa saudade no nosso coração. E principalmente pelos aqueles parentes que têm maior dificuldade de relacionamento. Para que a luz do nosso Pai, os ensinamentos do Cristo, envolvam o nosso lar em harmonia, em serenidade, em paciência e em muita fraternidade. Vivemos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual. Equipe de amor e de luz, dos enfermeiros, dos médicos espirituais, recebem, Pai, todos esses irmãos que agora chegam do mundo espiritual, precisando de amparo, precisando de consolo, de carinho, de afeição. E esses nossos irmãos, com certeza, sabem dar. Lembremos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio. Que a misericórdia infinita do nosso Pai Maior possa conceder a esses nossos irmãos nova oportunidade de uma encarnação, para que eles possam acreditar na vida, dar sentido às suas vidas, através dos ensinamentos do Cristo. E vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, no vale dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais. Equipe de amor e de luz de nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Toda-Poderosa, Nossa Senhora, envolva todos esses irmãos com os ensinamentos do Cristo.
nesse momento eles possam sentir a presença do Pai em seus corações, dissipando dos seus corações a raiva, o ódio, as perseguições, as obsessão, o ranço que eles têm, transformando tudo em amor, em perdão, em paz e em fraternidade. E que através do arrependimento sincero, esses irmãos possam receber uma nova oportunidade para a redenção de suas almas. E finalmente vivemos por todos nós, ó Pai, teus filhos, para que o Senhor nos dê força, ânimo, saúde, disposição em nossas vidas, sabedoria para saber discernir entre o que é certo e o que é errado. Que o Cristo fale sempre por nós em nossas atitudes, que o Cristo esteja sempre em nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que o Senhor nos guie o coração, sempre na propagação do bem, que possamos ser coautores da sua obra nesse planeta abençoado. Ó Pai Todo-Poderoso, louvado seja teu nome em todo o universo, e bendito seja, Senhor, o teu nome em todos os mundos. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja. Pode fazer a prece, Silvinha. E com esse sentimento de serenidade, de muita paz que estamos sentindo neste momento, queremos agradecer ao Pai por estarmos aqui todos reunidos nessa noite, agradecendo essa grande oportunidade de estudarmos mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade benfeitora do Centro João Batista, que deu toda a sustentação para que tudo transcorresse com muito amor, com muita paz. Obrigada, Senhor, por tudo. Que tenhamos uma excelente semana e que na próxima sexta-feira possamos estar novamente todos juntos. Agradecemos. Muito, muito obrigada. Que assim seja.